Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa preparação até a aprovação de vocês no exame da ordem. Hoje nós vamos falar sobre direito tributário, um tema também muito importante para a sua prova, então fica ligado e presta atenção. Hoje nós vamos falar sobre princípios tributários, certo? Um tema recorrente e muito incidente na prova da UAB. Então, peço que vocês prestem muita atenção quanto a este assunto, ok? Primeira observação que eu coloco aqui para vocês é que os princípios tributários são limitações ao poder de tributar do Estado, né? Assim como também as imunidades tributárias. Então, tanto as imunidades tributárias quanto os princípios tributários são limitações ao poder de tributar do Estado. Ok? E a gente começa falando sobre o princípio da legalidade, que está previsto lá no artigo 150, inciso 1 da nossa Constituição, que diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, sem lei que o estabeleça, nos remete ao princípio da legalidade, certo? Então, o que é esse princípio da legalidade? É que só pode ser cobrado aquilo que está previsto e na forma da lei. Nos remetendo também, gente, a um princípio importante, que é o princípio da segurança jurídica, que é conferida ao contribuinte, certo? Então, quando nós prevemos o princípio da legalidade, a gente está oferecendo segurança jurídica ao contribuinte, dizendo para ele que não vai ser cobrado nada além do que está sendo previsto na lei, ok? Nosso segundo princípio, o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia diz que é vedado tratamento desigual aos contribuintes que se encontram em situações equivalentes, ou seja, eu não posso tratar desigualmente os contribuintes que estiverem numa mesma situação, ou seja, numa situação igual. Por quê? Porque está lá no nosso artigo 5º, é um direito fundamental. Artigo 5º, caput da Constituição Federal, diz que todos são iguais perante a lei. Então, a primeira observação que a gente faz é que no princípio da isonomia, todos são tratados igualmente, ok? E aí, lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição, vai dizer que instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. E aí, esse princípio da isonomia, ele se subdivide em isonomia formal e isonomia material. O que seria essa isonomia formal? A tributação, ela deve tratar da mesma forma todos os contribuintes que estejam na mesma situação jurídica, sem distinção de tratamento, né? E aí é o direito fundamental do artigo 5º que a gente viu. Então, é tratar os iguais da mesma forma. Aqueles que possuem a mesma situação jurídica, eu não posso tratar de forma desigual. É sem distinção de tratamento. Já a isonomia material vai admitir um tratamento diferenciado entre os contribuintes que estejam em situações jurídicas distintas, ok? Para que eu possa ali igualar, ter o equilíbrio dos tratamentos. Então, eu tenho um tratamento diferenciado ao contribuinte que esteja em situação jurídica distinta, ok? Por exemplo, o tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, que está previsto lá no artigo 146, inciso 3
é a linha D da Constituição Federal. Peço que vocês façam uma leitura deste artigo, ok? Para melhor entendimento. Então, o primeiro exemplo que a gente tem de isonomia material é o tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, ok? E o segundo exemplo é o tratamento diferenciado entre as regiões do país, né? Com vistas à redução das desigualdades sociais ou regionais, permitindo a concessão de desonerações fiscais, como, por exemplo, as isenções e benefícios fiscais previsto no artigo 3º, inciso 3 da nossa Constituição, ok? Então, a gente tem também o tratamento diferenciado em relação às regiões do país que têm situações sociais diferentes, né? Como, por exemplo, eu não posso comparar o Sudeste com, o Sudeste com o Nordeste. Eu tenho ali situações diferentes, então em alguns momentos eu posso ter aí isenções fiscais, benefícios fiscais, para que possa ter um equilíbrio, ok? E aí eu fiz uma observação importante, que é a pecúnia non olet. O que é essa pecúnia non olet? Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. É a expressão que diz que dinheiro não tem cheiro. Letícia, o que isso significa? Significa que a gente não está se importando de onde vem o dinheiro que está sendo pago o tributo, né? O fato gerador, ele é verificado sobre um viés econômico, sobre uma ótica econômica. Não é relevante, né, a validade, a ilicitude da atividade que ensejou a prática do fato gerador do tributo. Então, não importa de onde vem o dinheiro que o tributo está sendo pago. O que importa é o viés econômico, ou seja, houve um fato gerador, né? Houve ali uma hipótese de incidência que está prevista na lei, né, que enseja um fato gerador e automaticamente uma obrigação tributária, né, com o lançamento daquele tributo. Então, não importa de onde vem, né, aquela quantia, não importa qual foi a ilicitude da atividade que ensejou a prática do fato gerador do tributo. O que me importa é que teve um fato gerador e que desse fato gerador se gerou, né, e aí uma redundância, se gerou uma obrigação tributária, ok? Então, essa expressão dinheiro não tem cheiro, pecúnia non olet, é que não importa de onde veio o tributo, não importa qual foi a origem desse tributo, qual foi se houve ilicitude ou não na atividade que ensejou a hipótese de incidência do fato gerador desse tributo, ok? Dinheiro não tem cheiro, o importante é que esse tributo foi gerado e que ele deve ser pago, não importa de onde vem a quantia que vai pagar o tributo, não importa de onde vem o tributo, ok? O que importa é justamente que teve aí um fato gerador que ensejou numa obrigação tributária, ok? E aí a gente entra no princípio da irretroatividade, prevista lá no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que diz que cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentar. Lembrando que o caput do artigo 150 vai falar sobre o que é vedado, né? Então, veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, lei nova não pode atingir aos fatos geradores passados, né? Porque no momento da ocorrência do fato gerador é aquela determinada lei. E aí, se vir uma nova lei, vai retroagir? Não, não retroage. A gente está falando do princípio da irretroatividade. A lei nova não pode atingir aos fatos geradores passados, ok? A norma não terá vigência a fatos geradores que existiram antes da sua vigência, ok?
Este princípio vale tanto para instituição e majoração, como também para extinção ou diminuição de alíquota. Ou seja, não pode uma lei nova extinguir um tributo de fato gerador passado, por exemplo, ok? Então é muito importante que vocês saibam disso, que vocês entendam sobre isso. Aí, retroatividade que venha a instituir, majorar, extinguir ou diminuir alguma alíquota, certo? A lei nova não vai atingir aos fatos geradores passados, ok? Princípio da vedação ao confisco. E aí a gente vê lá no artigo 150, mais uma vez, no inciso 4 da Constituição, que diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Por que, Letícia? Porque um tributo não pode ser utilizado com efeito de confisco. Gente, simples, porque é vedado ao Estado aplicar um tributo como forma de sanção, como forma de punição a um ato ilícito. Tá lá no artigo 3º do CTN, certo? Uma vez que o confisco, ele consiste exatamente numa punição, como por exemplo, a perda do patrimônio do contribuinte. Então, se o confisco, ele é uma forma de punição, como a perda do patrimônio do contribuinte, eu não posso ter um tributo como efeito de confisco, porque senão eu vou estar fazendo exatamente o que é vedado no artigo 3º. Eu vou estar aplicando um tributo como forma de sanção, como forma de punição a um ato ilícito, ok? Então, não pode, é vedado um tributo com efeito de confisco. E aí eu coloquei aqui para vocês o artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ok? Então, que não constitua sanção de ato ilícito. Beleza, gente? E aí nós temos mais um princípio importante, que é o princípio da liberdade de tráfego de pessoas e bens. Um erro ali de digitação, mas tá tudo certo. Tráfico de pessoas e bens. Está previsto lá no artigo 150, inciso 5 da Constituição, que diz que é vedado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ou seja, gente, um tributo não pode ser tão oneroso a ponto de estabelecer barreiras à circulação de bens ou de pessoas. Ou seja, não se pode limitar o tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos, salvo com exceção da cobrança de pedágios, que é previsto expressamente no próprio artigo 150, inciso 5, ok? Ele mesmo coloca essa ressalva de que a cobrança de pedágios não entra nesse princípio da liberdade de tráfego de pessoas e bens, ok? É uma exceção. O legislador, ele não pode, gente, estabelecer como hipótese de incidência do tributo a transposição de fronteiras. É o que a gente chama vedação ao tributo de transpasse, né? Por exemplo, um paulista ir morar no Rio de Janeiro e ali ele tem que pagar um tributo porque ele está indo morar em outro estado. Gente, isso é proibido, isso não pode, é vedado pela Constituição Federal, ok? Então, o legislador não pode estabelecer como hipótese de incidência de um tributo a transposição de fronteiras. É proibido, é a vedação ao tributo de transpasse, ok? E esse princípio da liberdade de tráfego de pessoas e bens só é aplicado no âmbito nacional, beleza? Somente dentro do Brasil. Princípio da uniformidade geográfica. Ele vai estar previsto no artigo 151, inciso 1 da Constituição, que diz: é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro,
admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Ou seja, a tributação ela deve ser efetivada de maneira uniforme em todo o Brasil, em todo o país, ressalvados os incentivos fiscais regionais que têm o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre as regiões do país, certo? E aí a gente está falando até do princípio da isonomia, da igualdade material. É que o objetivo é ter um equilíbrio socioeconômico entre as regiões do país. E aí me permite ter alguns incentivos fiscais, mas eu não posso ter uma forma desigual de tributos no país, né? Eu preciso ter uma uniformidade geográfica, tá? Instituir um tributo que seja uniforme em todo o território nacional, ressalvados casos de incentivos fiscais para o equilíbrio socioeconômico entre as regiões do país. Por quê? Porque isso vai estar garantindo a unidade política e econômica do país, ok? Então, em alguns momentos, sim, a gente vai precisar ter esses incentivos fiscais para garantir a unidade política e econômica do país. Princípio da anterioridade do exercício financeiro e a noventena ou nonagesimal. Gente, atenção, existem muitas dúvidas em relação a esse assunto, então eu vou explicar para vocês a diferença da anterioridade do exercício financeiro e a nonagesimal. Vamos entender, ok? A anterioridade está prevista no artigo 150 da Constituição, que diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, um tributo ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, aquele em que a lei, em que foi publicada a lei que criou ou majorou esse tributo. Ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro daquele ano seguinte, ok? E aí, a gente, então fica com esse entendimento que daqui a pouquinho com o exemplo vocês vão entender melhor. Já a noventena ou nonagesimal determina que os entes cobrem o tributo somente depois de decorridos 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Ou seja, eu posso ter a anterioridade do exercício financeiro, ou seja, teve a publicação de uma lei que instituiu ou aumentou um tributo, mas esse tributo ele só vai ser cobrado, essa nova lei só vai realmente levar a cobrança do tributo no exercício financeiro seguinte, ou seja, de uma forma mais simples, no ano seguinte, ok? Que esse ano seguinte começa dia 1º de janeiro do ano seguinte. Por exemplo, a gente está em 2022, Qual é o exercício financeiro seguinte? É 1º de janeiro de 2023, ok? Entenderam essa primeira parte? O que é essa anterioridade do exercício financeiro? Então, é vedado que no mesmo exercício financeiro, ou seja, naquele ano corrente em que a lei foi publicada, aquele tributo já passe a ser cobrado, Aquele tributo é aquela lei que instituiu ou aumentou um determinado tributo. E aí, naquele mesmo ano, já começa a valer essa cobrança desse tributo. É proibido. Deem uma olhada na emenda constitucional número 3, ok? Olhem a emenda constitucional número 3. Então, isso é proibido. E a noventena é que eu aplico aí 90 dias da publicação da lei para que esse tributo novo ou que teve algum aumento, a majoração, ele seja cobrado, ok? E aí, é importante a gente... Não, peraí, essa informação daqui a pouquinho eu vou dar. Vamos ao exemplo aqui da nonagesimal.
Por exemplo, dia 29 de janeiro de 2021 foi publicada uma lei aumentando um determinado tributo, tributo X, né? Pelo princípio da anterioridade do exercício financeiro seguinte, a cobrança ela poderia se dar 3 dias após, certo? Porque 3 dias depois do dia 29 de dezembro de 2021, eu já estaria no exercício financeiro seguinte, né? Eu já estaria em 2023. E aí eu chegaria ao 1º de janeiro de 2022, ok? Logo, não se poderia falar em proteção ao contribuinte. Não é isso? Porque pensa bem, uma lei foi instituída dia 29 de dezembro de 2021. Ela está aumentando o tributo. E aí eu dou só 3 dias para o contribuinte para ele poder se programar, se organizar a pagar esse tributo com aumento? Porque eu já estou no exercício financeiro seguinte? Aí a gente não pode falar em proteção ao contribuinte, certo? Então, por esse motivo, o princípio da anterioridade nonagesimal determina que se espere o prazo mínimo de 90 dias. Então, nesse caso aqui, é mais conveniente que eu aplique o princípio da anterioridade nonagesimal. Por quê? Porque aí eu estou dando um prazo maior para o contribuinte se organizar, um prazo maior para ele se programar a pagar aquele tributo com aumento, ok? E aí esse ponto que eu queria entrar. Eu falei que ia esperar um pouquinho, mas agora é o momento em que a gente deve analisar qual princípio vai ser mais benéfico ao contribuinte. Se é aplicar o exercício financeiro seguinte ou se eu aplico a anterioridade nonagesimal. Beleza? Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Uma lei que majora, ou seja, aumenta a alíquota do tributo M. Foi publicada no dia 3/9 de 2021. Quando o tributo vai ser cobrado com a nova alíquota. E aí, qual princípio eu vou aplicar? O da anterioridade do exercício financeiro ou da anterioridade nonagesimal? Qual que vocês acham que a gente vai aplicar? A lei que majora a alíquota do tributo M foi publicada no dia 3 de setembro de 2021. Né? Quando que esse tributo vai ser cobrado com a nova alíquota? E aí a gente vai analisar. Se a gente aplicar a noventena, ou seja, a anterioridade nonagesimal, a gente vai ter que ele vai começar a pagar o tributo com a nova alíquota no dia 12 de dezembro de 2021. Certo? Mas se a gente aplicar o princípio da anterioridade do exercício financeiro, certo? E a gente passa a ver o próximo exercício financeiro, a nova alíquota vai ser cobrada, né? O tributo vai ser cobrado com a nova alíquota no dia 1º de janeiro de 2022. E aí, vocês olhando para essas datas, nonagesimal, dia 2/12 de 2021. Exercício financeiro seguinte, 1º de janeiro de 2022. Qual que é mais benéfico para o contribuinte? O próximo exercício financeiro, ou seja, o princípio da anterioridade do exercício financeiro. Por quê? Porque eu estou dando um prazo maior para esse contribuinte se programar, se organizar e pagar o tributo com a nova alíquota, ok? Então vocês devem analisar a situação e ver se aplica os 90 dias após a publicação, atenção gente, após a publicação da lei, ou se aplica a anterioridade do exercício financeiro seguinte. Né? Porque nem sempre aplicar os 90 dias vai ser melhor do que esperar o exercício financeiro seguinte. Ok, pessoal? Então vocês devem analisar cada caso concreto e ver o que melhor vai beneficiar o contribuinte. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada aí de verdade por vocês estarem assistindo essa aula. Espero que tenha ajudado vocês e até a nossa próxima aula. Um grande beijo, gente. Até a próxima aula.